Você já conheceu alguém tranquilo, que quase nunca discute e muito menos se impõe? E que você achou que era desligado, ausente ou distante? Provavelmente era um fleumático e você pode ter o subestimado. Quero te mostrar que por detrás desse temperamento existem três superpoderes, muitas vezes invisíveis. Mas essas características realmente só se tornam um superpoder quando o fleumático usa de uma forma madura, quando ele tem a sua personalidade amadurecida. Eu sou Samila Antunes, terapeuta e especialista nos 4 temperamentos. E nesse vídeo eu vou falar sobre os 3 superpoderes do fleumático. Esse aqui é o último vídeo da série Os Superpoderes de Cada Temperamento. Então, se você ainda não conferiu, não assistiu dos outros temperamentos, vai lá, corre, porque já tem do colérico, do o segundo foi o melancólico e o último foi do temperamento sanguíneo. Eles estão imperdíveis. Antes de começarmos a falar sobre esses superpoderes, eu quero lembrar algumas características sobre esse temperamento, que ele é associado à água. Samila, eu não sabia que esse temperamento era associado à água. É porque provavelmente você não me segue e não é inscrito aqui no canal. Então, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo que vai, com certeza, eu te garanto, transformar a forma como você se vê e enxerga a vida e os outros. E olhando para a água, a gente consegue tirar algumas informações preciosas sobre esse temperamento, porque quem convive com o temperamento fleumático, às vezes a gente não consegue tirar muitas informações sobre ele, porque ele é o quê? Ele é frio e úmido, então ele concentra e também é flexível. Então ali no dia a dia, ele está sempre mais na dele, mais introspectivo, mais calado mesmo. Então, se a gente não observa com outros olhos, né, buscando informações em outros lugares, talvez a gente não consiga absorver todas as qualidades, todas as características maravilhosas que o fleumático traz junto dele. E essa característica fria e úmida, como a água, ela traz essa concentração. Então, quando a gente olha um lago, eu tô falando olhar um lago e eu olhei ali fora, porque aqui atrás a gente tem, da minha casa tem um lago. E nos últimos vídeos eu tenho gravado aqui dentro de casa, eu prefiro gravar lá fora. Mas normalmente as quartas-feiras, é quando eu gravo, é quando eles fazem a manutenção da grama e tudo mais, aí fica aquela mosquitarada, às vezes com mais moscas. Se você já reparou, né, nos outros vídeos, pode deixar aqui nos comentários. Sempre aparece uma mosca, um mosquito, alguma coisa, porque eles estão cortando grama. Mas enfim, eu gostaria muito de estar gravando lá fora, para vocês conseguirem olhar a parte de trás da minha casa, que tem um lago, e ia ficar perfeito a ilustração, mas infelizmente hoje eu não consegui. Mas tem um outro vídeo aqui no canal do temperamento fleumático associado ao inverno. E eu gravo ali fora no meu quintal e vocês vão conseguir ver perfeitamente. E eu também falo sobre a água, sobre essas características. Então, depois de assistir esse vídeo aqui, confira o vídeo sobre o temperamento fleumático e o inverno. E voltando à característica da água, olhando para o lago, ele sempre passa aquela sensação de calmaria. Quando um lago parado, né? Não estou falando daquela cachoeira ali, né? Uma queda d'água, mas olhando para um lago mais tranquilo ali, a gente tem aquela sensação de calmaria, mas é uma sensação de que a gente não sabe muito o que está ali. O que está ali no fundo? Se a água é escura, aqui a gente mora, eu moro na Flórida, então a gente tem muitos jacarés, crocodilos, muitos animais andando por aí. Então sempre quando a gente está perto de um lago, alguma coisa assim, meu esposo fala, olha, cuidado, cuidado, cuidado. E até, que estou fugindo até um pouco do assunto, mas só para comentar com vocês. Quando a gente morava no outro apartamento, a gente morava no apartamento e agora a gente mora em uma casa, quando ele estava chegando do trabalho, ele viu um jacaré na entrada do condomínio ali onde estacionar o carro. E ele filmou e eu falei, Tony, você de tanto falar, você acabou encontrando com um jacaré. Mas então, estar próximo de um fleumático é mais ou menos essa sensação. Você está perto do lago, você está perto do rio, você contempla aquela calmaria de uma certa maneira, mas sem saber muito o que está ali dentro. O que vai lá no fundo, o que realmente está lá, dificilmente a gente consegue entender. E assim a gente também consegue trazer essa característica para o fleumático. Outra característica é a flexibilidade. A água, ela é muito flexível, ela se adapta com facilidade. Então, se eu tenho uma garrafa e eu pego a água dessa garrafa e eu coloco dentro de um copo,
a água vai ir para aquele formato daquele copo sem praticamente nenhuma resistência. Vai sair do formato da garrafa, vai para o formato do copo e vai se adaptar. E se eu tiver que botar essa água novamente na garrafa ou em qualquer outro recipiente, ele vai encaixar, ele vai se adaptar com muita facilidade. Assim também é o fleumático. E daqui a gente pode tirar tantas e tantas outras informações. Mas só para introduzir e vocês começarem a entender um pouco mais, para quem não conhece, sobre esse temperamento. E nós vamos para o primeiro superpoder do fleumático: adaptação inteligente. O fleumático se molda, ele lê o ambiente, percebe as emoções e evita os confrontos. É exatamente como a água: entra, se ajusta e flui. E isso é realmente uma qualidade, isso realmente é uma virtude, só que quando usada de uma maneira madura. E aqui entra um ponto muito interessante. Qual a diferença entre adaptação e anulação? Adaptar-se ou anular-se? O fleumático ele precisa se posicionar mesmo em ambientes que ele queira evitar o conflito. Evitar o conflito a todo custo não é uma boa opção, não é uma opção madura. Ele se adaptar é algo maravilhoso, mas ele não pode perder a sua própria identidade. Se adaptar é perfeito. Perder a identidade, que as coisas começam a desandar. Ele pode e deve falar sim para o outro, mas não a todo custo. Não ao ponto de se anular, de dizer não para si mesmo todo o tempo. Porque senão esse superpoder de adaptação se torna submissão, ele acaba se perdendo e virando uma fuga. E aqui que a gente tem que prestar atenção. Quando a adaptação ela é madura, ela constrói paz. O fleumático traz paz para o ambiente. Mas quando essa adaptação se torna medo de desagradar, ela não traz paz, ela traz ressentimento, tanto para si quanto para o outro. E é tudo que a gente não quer. E antes de passarmos para o próximo superpoder, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que ainda têm dúvidas de como identificar o seu temperamento e como realmente ter certeza, porque faz um teste aqui, faz um teste ali, aí dá uma porcentagem, a pessoa fica meio confusa. Então, eu abri novos horários na minha agenda para estar atendendo através da consultoria. Então, se você quer identificar o seu temperamento, saber com certeza qual é o seu temperamento e como ele influencia na sua vida, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário para você falar comigo pelo WhatsApp, a gente poder bater um papo e você entender melhor como funciona a consultoria. Mas, a princípio, para esclarecer aqui, para vocês já saberem como funciona, são 2 encontros. Então, no primeiro encontro, você vai identificar o seu temperamento, eu vou trazer as bases para você identificar o seu temperamento. E no segundo encontro, haverá uma devolutiva. O que é isso, Samila? É onde eu vou dizer especificamente como o seu temperamento influencia, quais são as tendências desse temperamento. E você ainda pode trazer uma dúvida, uma questão, algo que você gostaria de entender no seu comportamento ou nas suas relações através do temperamento. Por exemplo, se você é colérica e tem um esposo melancólico, como é o meu caso, e aí você está tendo alguma dificuldade, não está sabendo ali lidar, como adaptar essas características, as tendências. E ali, dentro da consultoria, a gente vai conseguir ajustar quais podem ser as adaptações, em que pontos você precisa amadurecer, em que pontos vocês podem encontrar o equilíbrio a partir do temperamento de vocês. Mas aí pode ser tanto em relacionamento, né, conjugal, pode ser pais e filhos. Então, se você é fleumático e tem um filho sanguíneo, e aí você está com uma dificuldade de entender do que fazer, então, na consultoria ali na devolutiva, a gente pode trabalhar esses pontos. Então, se você tem interesse, já clica aqui no link para conversar comigo e a gente poder trabalhar melhor todos esses pontos. E o segundo superpoder desse temperamento é a constância silenciosa. O fleumático é o que permanece. Ele é uma presença fiel e uma rotina que sustenta. Ele é como o mar, calmo, profundo e contínuo. E aqui a gente entra em mais um ponto de reflexão. Constância ou acomodação? O risco do fleumático é justamente se esconder atrás da estabilidade e ficar onde não deveria. Porque quando a gente pega uma água e eu coloco ela num copo e deixo em cima de uma mesa, ele vai ficar ali o tempo que eu deixar. Aí você pode falar, não, Samila, ele vai evaporar. Mas por quê? Porque tem alguma força, né, algo externo está sendo aplicada sobre ele, o calor. Então, o calor vai fazer com que ele evapore, mas ele, por si mesmo, a água em si, ela vai ficar ali parada. E água parada dá dengue. A água parada
dá lodo. Há uma necessidade desse temperamento fleumático buscar a movimentação, buscar forças que façam com que ele se movimente. Ele pode muitas vezes confundir comodidade com fidelidade. A constância desse temperamento vira força quando ela vem acompanhada de intenção, quando ela vem acompanhada de amadurecimento. Porque ficar não é uma virtude quando o lugar está te sufocando ou matando quem você é. Ele precisa aprender a continuar com um propósito. Não se paralisar para continuar na sua zona de conforto. E entender que até o mar tem a correnteza. E é justamente essa força que o temperamento fleumático precisa se agarrar, sempre buscando movimento. O segredo para transformar, preste atenção aqui, o segredo para transformar as características do fleumático em um superpoder é adicionar movimento, é adicionar ação. E para o terceiro superpoder, o impacto invisível. Se a gente olha para a água e para a pedra, tem até aquele ditado que a gente fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quando a gente olha para esse fato, para esse acontecimento, a gente consegue perceber que o fleumático tem essa mesma característica de transformar o ambiente com a sua simples presença, em simplesmente estar ali. E aqui vai mais um ponto de reflexão para a pessoa do temperamento fleumático. Você tem consciência do impacto que causa ou se esconde por trás da invisibilidade? Você bota aquela capa da invisibilidade. O fleumático precisa aprender a reconhecer a sua própria força. Ele mesmo muitas vezes não tem consciência disso. Eu gosto muito de trazer a ideia do mar, né? Porque o mar ele tem esse poder. A gente olha para o mar e a gente vê a imponência. Então, quando vem aquela onda, quando vem aquela tempestade, quando vem toda aquela turbulência no mar, a gente vê como a água é poderosa quando a gente pensa no tsunami, quando a gente pensa nessa movimentação ou em uma queda d'água, em uma cachoeira, a gente consegue sentir a força, o poder desse temperamento. Mas muitas vezes, o fleumático, ele se comporta só ali como um pouco de água dentro do copo, ali paradinho, criando lodo, ou uma poça d'água no chão. Ele não tem consciência do poder da intensidade das suas características, do seu próprio temperamento. Quando ele não reconhece esse poder, essa força dele, ele se omite. E aqui vai um ponto muito interessante, muito importante. A omissão silenciosa desse temperamento é tão destrutiva quanto a explosão que a gente poderia ver de um colérico ou de um sanguíneo. Então, muitas vezes, o fleumático olha e fala assim: não, mas eu não sou tão expansivo, eu não sou explosivo assim. Ah, não, eles que veem demais, eles que olham a vida com muita intensidade. Ele vive na omissão. Mas quando você está ali nesse lugar de omissão, não é de silêncio, não é de uma reflexão, de uma introspecção produtiva e madura, quando você está simplesmente ali, um copo na água, uma poça no chão. Quando você está nesse lugar, é tão destrutivo quanto a explosão dos outros temperamentos. E é muito importante vocês estarem atentos a isso, ao poder, à característica, à intensidade que a água tem. Mas quando ela é conduzida, quando ela é trabalhada através do amadurecimento. Precisa entender que estar presente é diferente de estar apagado. Ser leve, ser flexível, não é ser ausente, não é se calar. Não é deixar os outros fazerem o que eles querem para não ter conflito, para não ter briga, para não ter atritos. Porque justamente ele ocupa espaço. Então, o fleumático ele precisa ocupar o espaço dele, dizer o que ele acha, o que ele pensa, de forma leve, de forma tranquila e fluida, como é o natural desse temperamento? Sim, mas ele precisa falar, ele precisa se posicionar. Então, o que a gente pode concluir de tudo que eu falei? O temperamento fleumático tem grandes qualidades que podem ser trabalhadas, quando trabalhadas, se tornam um superpoder, mas precisa ser colocado amadurecimento, precisa ser colocado movimento, intenção. Não é só ficar ali parado, calado. Ele precisa se posicionar, ele precisa trazer esse movimento para que ele seja tão poderoso como uma onda do mar, que ele seja tão transformador como uma cachoeira passando no meio da floresta, trazendo água, refrescando, nutrindo, né, toda aquela fauna e flora ao redor dele. Então, o temperamento fleumático ele tem essa forma de nutrir, só que ele precisa estar em movimento. Água parada dá dengue, água parada dá lodo. Então, você, meu querido fleumático, movimente-se.
E se você convive com alguém desse temperamento, já saiba dessas qualidades. Ainda mais se for um filho, uma filha, né, onde você consegue exercer ali mais influência sobre aquela criança, aquele adolescente. Então, ajude, seja essa força, seja aquilo que vai conduzir, porque a água flui. Se você der ali uma queda d'água, se você der uma orientação, ela vai fluindo. Então, seja essa fluidez. Se você pode ser, para um fleumático, essa fluidez, essa força, seja. Claro que o ideal seria que a própria pessoa consiga fazer todos esses movimentos, mas você pode ser, sim, um ponto de apoio. E se alguma informação aqui foi útil para você, já deixa o seu like e também comente abaixo quais foram as percepções que você teve ou convivendo com alguém desse temperamento. Não deixe de se inscrever, porque os próximos vídeos vão ser tão especiais e tão bons quanto esse aqui.